Bem-vindos à Educação Médica Continuada da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Meu nome é Chiara Gatto, sou médica anestesiologista do Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O tema que iremos abordar será principais planos de imagem do eco transesofágico, como adquirir, parte 2. Eu não tenho nenhum conflito de interesse financeiro. Eu só tenho conflito de interesse pessoal. Eu sou uma grande entusiasta da cirurgia cardíaca e da anestesia cardíaca. E toda tecnologia que beneficia o meu paciente tem um grande interesse de aprender e de divulgar. Os objetivos dessa aula serão avaliar os principais planos de imagem do eco transesofágico intraoperatório, do consenso de ecocardiografia intraoperatória. No consenso sobre ecocardiografia transesofágica perioperatória, são descritos 28 planos de imagem do eco transesofágico intraoperatório. Para fins didáticos, abordaremos nessa aula somente os principais planos de imagem, ou seja, os mais utilizados no intraoperatório. Para começar o nosso exame intraoperatório do eco transesofágico, devemos começar com a sonda posicionada numa posição esôfago médio, ou seja, dentro do esôfago do paciente, porém as imagens serão realizadas através do átrio esquerdo. A primeira imagem que iremos adquirir é o plano chamado esôfago médio 4 câmeras. Eu adquiro esse plano com a sonda numa posição esôfago média, com uma angulação entre 0 e 10 graus, em geral 10 graus. As estruturas evidenciadas nesse plano de imagem são o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o átrio direito. Também a válvula mitral, folheto anterior e folheto posterior, e também parte da válvula tricúspide. Os objetivos clínicos desse plano serão avaliar tamanho e funcionalidade do átrio esquerdo e do ventrículo esquerdo, avaliar a morfologia e funcionalidade da válvula mitral, tanto o folheto anterior como parte do folheto posterior, e também avaliar a contratilidade regional do ventrículo esquerdo. À direita da tela, a gente consegue visualizar a parede anterior do ventrículo esquerdo e, oposta à parede anterior, a gente conseguimos visualizar a parede inferior do ventrículo esquerdo. Mantendo a sonda do eco nessa mesma localização, somente aumentando o ângulo de 90 para em torno de 120 graus, nós iremos para o próximo plano. A partir desse plano de imagem, se diminuirmos a profundidade para em torno de 8 centímetros e focarmos mais no apêndice atrial esquerdo, iremos para o próximo plano de imagem, que é chamado esôfago médio, apêndice atrial esquerdo, que também a gente adquire com uma angulação em torno de 90 e 110 graus. As estruturas evidenciadas nesse plano de imagem são ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, apêndice atrial esquerdo e veia pulmonar superior esquerda. Existe uma prega, que nada mais é que uma manobra de pericárdio, entre o apêndice atrial esquerdo e a veia pulmonar superior esquerda. Essa prega é chamada prega cumarínica e ela não deve ser confundida com uma massa ou trombos, é algo da anatomia normal do coração. Objetivos clínicos desse plano de imagem é avaliar principalmente o apêndice atrial esquerdo, sua funcionalidade, sua morfologia e a presença ou ausência de trombos. Também avaliar o fluxo da veia pulmonar superior esquerda. Voltando para uma profundidade em torno de 10 a 15 centímetros, dependendo do tamanho do coração do paciente, e com uma angulação em torno de 120 a 140 graus, iremos para o próximo plano de imagem, o chamado esôfago médio, eixo longo. Nesse plano de imagem, as estruturas evidenciadas são o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, a válvula aórtica, a parte da aorta ascendente, parte do ventrículo direito. Também a válvula mitral e a válvula aórtica. Os objetivos clínicos desse plano de imagem
é principalmente avaliar a funcionalidade e morfologia da válvula aórtica e da válvula mitral e a interação do folheto anterior da válvula mitral com a via de saída do ventrículo esquerdo. Também a gente consegue avaliar um pouco da contratilidade regional do ventrículo esquerdo, avaliando a parede anteroseptal e a inferolateral. Se a gente der um pouco mais de ênfase à válvula aórtica, ou seja, diminuirmos um pouco a profundidade do feixe de ultrassom e mantivermos a válvula aórtica no centro, com essa mesma angulação, 120 a 140 graus, iremos para o próximo plano de imagem, o chamado esôfago médio, válvula aórtica, eixo longo. Nesse plano, as estruturas evidenciadas são átrio esquerdo, parte do ventrículo esquerdo, parte da válvula mitral, a válvula aórtica no eixo longo, a raiz da aorta ascendente, a junção sinotubular e parte da porção tubular da aorta ascendente. Esse plano é muito importante para o contexto clínico na avaliação da válvula aórtica. Se a gente ainda der um zoom na válvula aórtica, a gente consegue ver com mais detalhes o funcionamento de cada folheto. O folheto que está mais próximo ao ventrículo direito é o folheto chamado coronariano direito. O folheto oposto ao coronariano direito é o chamado não coronariano, ou também a gente pode estar evidenciando o coronariano esquerdo, dependendo onde está o plano do feixe de ultrassom. O coronariano direito, a gente sempre tem certeza que é ele por causa da sua proximidade com o ventrículo direito. Um outro objetivo desse plano também é medir a via de saída do ventrículo esquerdo, que é super importante para a gente fazer várias medidas do contexto clínico e hemodinâmico do paciente. Por exemplo, essa medida ela entra no cálculo da medida do volume sistólico e do débito cardíaco. Se mantivermos a sonda neste mesmo local, com a válvula aórtica no centro, e diminuirmos o ângulo de 120 para em torno de 45 graus, nós iremos para o próximo plano de imagem, o chamado esôfago médio, válvula aórtica, eixo curto, que a gente consegue adquirir com essa angulação, em torno de 25 a 45 graus. Nesse plano de imagem, são avaliadas as seguintes estruturas. O átrio esquerdo, principalmente a válvula aórtica num eixo curto, parte do átrio direito, parte da válvula tricúspide e parte do ventrículo direito. Nesse plano de imagem, a gente consegue ver os 3 folhetos da válvula aórtica e consegue ver a morfologia, né, de cada folheto e consegue correlacionar com as estruturas para saber qual folheto que a gente está tratando. Se o folheto está próximo ao ventrículo direito, ele é o chamado coronariano direito. Se o folheto está relacionado com o septo interatrial, ele é chamado não coronariano. Se o folheto está relacionado ao átrio esquerdo, ele é o chamado coronariano esquerdo. O objetivo clínico desse plano de imagem é principalmente avaliar a morfologia e funcionalidade da válvula aórtica num eixo curto. Aumentando o ângulo do feixe de ultrassom de 45 para 50 a 70 graus, iremos evidenciar o plano chamado esôfago médio, via de entrada e via de saída do ventrículo direito. Nesse plano, evidenciamos as seguintes estruturas: átrio esquerdo, átrio direito, válvula tricúspide, ventrículo direito, parte da válvula pulmonar e parte da artéria pulmonar, e também a válvula aórtica. Esse plano é importante no contexto clínico para a avaliação da morfologia e funcionalidade da válvula tricúspide, também do tamanho e função do ventrículo direito. Também é um plano interessante para a gente avaliar passagem de catéteres, principalmente o catéter da artéria pulmonar. O objetivo clínico desse plano de imagem é evidenciar doenças que podem acometer a aorta ascendente, como dissecção aguda da aorta ascendente,
ou também doenças que podem acometer o tronco da artéria pulmonar, como o tromboembolismo pulmonar. Nós podemos ver trombos na artéria pulmonar ou na artéria pulmonar direita. Se mantivermos a aorta no centro da tela e girarmos o ângulo de 0 para 90 graus, obteremos o próximo plano, o esôfago médio, aorta ascendente, eixo longo. Nesse plano de imagem, as estruturas evidenciadas são a artéria pulmonar direita, e num eixo curto, a artéria pulmonar direita, e a aorta ascendente em eixo longo. Os objetivos clínicos também são avaliar possíveis patologias que acometem a aorta ascendente, como, por exemplo, aneurismas, e possíveis patologias que cometem a artéria pulmonar, como já falei anteriormente, o tromboembolismo pulmonar. Para darmos prosseguimento ao exame do eco transesofágico, deveremos voltar para o plano 4 câmeras a 0 grau, colocar o átrio direito no centro da tela, rodando um pouco a sonda para a direita, e daí aumentarmos a nossa angulação para em torno de 90 a 110 graus. Para adquirir o próximo plano de imagem, o chamado esôfago médio bicaval. As estruturas evidenciadas nesse plano de imagem são o átrio esquerdo, o átrio direito, a veia cava superior e parte da veia cava inferior. O objetivo clínico desse plano é avaliar, tamanho e funcionalidade do átrio esquerdo, do átrio direito, avaliar o septo interatrial, ou seja, a presença de doenças do septo, como persistência do forame oval e complicações interatriais, e também avaliar a colapsibilidade da veia cava superior, para avaliar índices de responsividade a volume. Voltando para o corte esôfago médio 4 câmeras a 0 grau, colocamos o ventrículo esquerdo no centro da tela e vamos prosseguir com a sonda do esôfago em direção ao estômago do paciente. Nós já falamos sobre os planos de imagem do esôfago médio e agora iremos para os planos de imagem transgástricos. O primeiro plano é o transgástrico basal a 0 grau. As estruturas evidenciadas nesse plano de imagem é o ventrículo esquerdo na sua parte basal, onde a gente avalia e evidencia a válvula mitral, o folheto anterior da válvula mitral e o folheto posterior. Nesse plano de imagem, o objetivo clínico principal é avaliar a morfologia e funcionalidade da válvula mitral e também a contratilidade regional basal do ventrículo esquerdo, da parede anterior, inferior, lateral e septal. Prosseguindo com a sonda e anteriorizando levemente para que a sonda fique perto da parede inferior do ventrículo esquerdo, nós iremos adquirir o plano chamado transgástrico eixo curto. Também ele é adquirido a 0 graus. A principal estrutura evidenciada nesse plano é o ventrículo esquerdo. Esse plano ele deve ser avaliado no nível dos músculos papilares, ou seja, onde eu vejo o músculo papilar anterolateral e o póstero-medial. Nesse plano, o objetivo clínico é a avaliação do tamanho e funcionamento do ventrículo esquerdo, então avaliação de volemia, avaliação de área diastólica final, de área sistólica final, todas podem ser avaliadas nesse plano de imagem. E também esse plano de imagem é muito importante para a avaliação da contratilidade regional, da parede inferior, da parede anterior, que está oposta à parede inferior, da parede septal, que é a parede perto do ventrículo direito, e da parede lateral, que é oposta à parede septal. Mantendo o ventrículo esquerdo no centro da tela e girando o ângulo para 90 graus, iremos obter o plano de imagem chamado transgástrico 2 câmeras. As estruturas evidenciadas são o átrio esquerdo, a válvula mitral e o ventrículo esquerdo. Os objetivos clínicos desse plano de imagem é avaliar a morfologia e funcionalidade da válvula mitral e principalmente do seu aparato subvalvar,
ou seja, músculos papilares e cordoalhas tendíneas. Aumentando o ângulo para em torno de 110, 120 graus, obteremos o plano de imagem chamado transgástrico eixo longo. As estruturas evidenciadas nesse plano de imagem são o ventrículo esquerdo e principalmente a aorta ascendente. O grande objetivo clínico desse plano de imagem é avaliar o fluxo através da válvula aórtica e da aorta ascendente, pois esse plano de imagem é um dos planos que a gente consegue alinhar o Doppler com o fluxo da aorta ascendente. A partir do plano aorta descendente eixo longo 90 graus, se mantermos a aorta sempre no centro da tela e formos retirando cranialmente, obteremos o próximo plano de imagem, que é o plano esôfago superior arco aórtico eixo curto, que se obtém a 90 graus, onde as estruturas que são evidenciadas são principalmente o arco aórtico no seu menor eixo, ou seja, num eixo curto, e a artéria pulmonar no seu maior eixo. Os objetivos clínicos desse corte são principalmente evidenciar possíveis patologias que acometem o arco aórtico, como presença de ateroma, placas de ateroma, aneurisma e dissecção, e possíveis patologias que acometem a artéria pulmonar. Se mantivermos a sonda nessa mesma localização e diminuirmos o ângulo de 90 para 0 grau, obteremos o plano esôfago superior arco aórtico eixo longo. A estrutura evidenciada é o arco aórtico no seu maior eixo, ou seja, no seu eixo longo, e o objetivo clínico é avaliar as possíveis patologias do arco aórtico, como presença de ateroma, doenças como aneurisma e dissecção de aorta. Agradeço pela atenção de todos os senhores e espero que cada vez mais anestesiologistas se interessem pelo estudo do eco transesofágico para o benefício do paciente cirúrgico. Muito obrigada!